Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula de linguagens artísticas, né? Nossa primeira aula virtual de LA. Vocês se lembram, antes da gente entrar no recesso, que nós estávamos falando sobre os artistas e a matemática, que os artistas conseguiam usar a matemática em suas obras, vocês lembram disso? E aí o segundo ano a gente começou a falar sobre um artista que se chama Alfredo Volpi. Lembra que eu falei sobre ele com vocês, como que ele usava a matemática nas obras dele, né? Então vamos pensar assim. Vou recapitular, falar um pouquinho de novo sobre o Volpi para vocês relembrarem, e depois eu vou falar o que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá. O Alfredo Volpi, ele nasceu na Itália, ele é italiano, tá bom? Só que ele veio para o Brasil com 1 ano de idade. Então ele veio bebê para cá ainda, né? Então ele passou a vida toda dele aqui no Brasil. Ele veio para São Paulo, ele veio morar em São Paulo com a família dele. E aí ele estudou aqui e ele sempre gostava de desenhos, ele gostava de falar sobre arte, ele gostava de desenhar. Então ele começou a fazer já alguns esboços, alguns desenhos direitinho que ele gostava. Enfim, ele se casou, né, com uma moça que se chamava Judite. Só que a Judite, ela andava meio doente e os médicos falaram para ela que ela precisava morar num lugar que tivesse muito ar fresco, muito ar puro. Então ele foi morar por 3 anos em Itanhaém, que é o litoral de São Paulo, é na praia, e ele morou 3 anos lá. Nesse tempo que ele morou lá em Itanhaém, ele gostava de ir para a rua e desenhar a paisagem externa, a paisagem das casas, a paisagem da praia de Itanhaém. Ele gostava muito. Então ele pintou algumas obras, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Aqui são paisagens, né, que ele desenhava e pintava de Itanhaém, ó. Bom, ele acabou se cansando de fazer esse tipo de obra, esse tipo de pintura, e aí ele começou a querer pintar dentro de casa, no estúdio dele lá dentro. Então ele parou de pintar a paisagem do litoral. E aí ele começou a pintar coisas de casas, ele pintava fachadas de casa. E essas fachadas eram paisagens assim, desenhos muito simples, ele gostava da simplicidade. E a obra dele é bonita pela simplicidade. Então ele usava cores simples, como o vermelho, o amarelo, o verde, o azul. E aí começa a entrar as figuras geométricas nas obras dele. Então, quando ele pintava fachadas de casa, o que são fachadas? São as frentes das casas. Quando ele pintava a fachada das casas, ele usava as figuras simples, né? Ele usava a porta, ele fazia o retângulo, ele fazia as janelas quadradas. Então ele começou a usar linhas simples, linhas curvas, linhas retas e as figuras geométricas. Ele gostava muito também de festa junina, então ele começou a pintar os mastros, começou a pintar bandeirinhas, né? Então aí ele começa outro tipo de desenho. Olha aqui, ó, vou mostrar algumas fachadas que ele gostava de fazer. Tá vendo como é simples? Ó, a gente vê aqui as figuras geométricas, as cores simples, olha, os retângulos, né? Aqui também esse amarelo é um retângulo, ó, as linhas curvas. Então era isso que ele gostava de fazer, né? Então, depois ele também começou a gostar de fazer muitas bandeirinhas. Olha aqui, ó, um quadro dele de bandeirinhas. Tá vendo? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão entrar na internet e vão pesquisar obras do Alfredo Volpi e vão olhar muitas obras e vão começar a prestar atenção nas figuras geométricas que tem nas obras dele, certo? E aí a minha atividade para vocês fazer é o seguinte: vocês vão fazer um desenho de uma fachada de uma casa, só a frente da casa,
e vão fazer como vocês quiserem. Vocês vão usar a criatividade de vocês. Então, vocês vão fazer as portas, as janelas, usando as figuras geométricas e pintando com as cores que ele gostava, né? Laranja, amarelo, verde, vermelho, só as cores bem simples, tá bom? Aí vocês vão fazer esse desenho, vão colocar o nome de vocês no desenho e vão fotografar. E aí vocês vão me mandar essas obras, tá bom? Combinado? Então a Pro vai esperar vocês ou pesquisarem, desenhar e tirar essa foto e me mandar, tá bom? E depois a Pro devolve para vocês uma devolutiva. Eu falo o que eu achei do desenho de vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Amo vocês.